Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês a segunda parte da organologia vegetal, que é o estudo do caule, que está na segunda parte da apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Continuando o nosso estudo da organologia, falando do estudo especificamente agora do caule. O caule é um órgão vegetal responsável pela sustentação das partes aéreas, como folhas, flores e frutos, pelo transporte da seiva bruta e elaborada, e em alguns casos pelo armazenamento de substâncias de reserva. Xilema é o vasinho que conduz seiva bruta na planta. Floema é o vasinho que conduz seiva elaborada na planta. Pode armazenar glicose, pode armazenar água, pode armazenar amido, pode armazenar ar, tá? Depende de qual planta a gente está falando. E aí, as estruturas básicas de um caule: nó, entrenó e gema, tá? O nó é da onde partem os galinhos e as folhas. Por que vai surgir um galho ou uma folha a partir desse nó? Porque no nó existe uma gema. Essa gema pode fazer um crescimento lateral, por isso ela é chamada de gema lateral, ou ela pode formar um galinho, uma folha para cima, fazendo um crescimento apical, um crescimento em altura, né? E aí ela é chamada de gema apical. E, obviamente, entre um nó e outro nó, a gente tem a estrutura do entrenó, tá? É só isso mesmo o nome. Entrenó é uma estrutura entre nós. Aí, começando a estrutura interna de um caule, então, também a gente pegou lá o tronco de uma árvore e está analisando a espessura dele, o que tem de fora para dentro do caule. Tem essas duas estruturas básicas aí, numa estrutura de caule de monocotiledônia. Então, de novo, a gente está analisando o caule de um pé de milho, tá? Temos a estrutura da epiderme e do parênquima cortical. Não existe um cilindro central, aquela estrutura principal que existia no meio da raiz. Aqui não tem, no caule da monocotiledônia, tá? O que nós temos é a estrutura de fora para dentro, né? A epiderme, onde a gente colocaria a mão num tronco, por exemplo, né? A superfície do tronco. Para dentro, nós temos a estrutura do parênquima, essas células coradas em azul mais clarinho. No meio, o parênquima medular, seria a medula, essas células também de medula, mas mais no meio, né? E essas bolinhas aqui, ó, são as estruturas com xilema e floema. Aí eu trouxe essa outra imagem que fica mais perto para a gente conseguir enxergar essas bolinhas. Percebam que forma como se fosse uma careta, né? Uma carinha aqui. Dois olhinhos, um nariz no meio e uma boca, né? A parte dos olhinhos aqui e da boca são os buraquinhos por onde passa a seiva bruta. Então, são buraquinhos de xilema. E aqui em cima, como se fosse a testa dessa careta, né? Dessa carinha, é o floema. Então, são vários vasinhos bem pequenininhos, juntos um com o outro, por onde passa a seiva elaborada da planta. O caule do pé de café, olha como é, de fora para dentro. A gente encosta a mão na epiderme do caule também, né? Essas células também, essas azuis aqui mais escuras, também vão ser do córtex. Essas células mais clarinhas do meio também vão ser da medula, tá? E nós temos aqui, ó, o xilema e o floema formando meias luas, tá vendo? Vai formando uma meia lua que, conforme a planta vai crescendo, vai juntando uma com a outra, vai formando um anel para fora, que é o anel de floema, e um anel para dentro, que é o anel de xilema. Tá? Aqui a planta está crescendo, ó, o pé de café ainda está crescendo, ainda está separadinho, um aqui, outro aqui, outro aqui. Isso aqui tudo são os vasinhos condutores de xilema, tá? Que é aqueles que conduzem a seiva bruta. Conforme a planta for crescendo, essas estruturas de xilema vão se juntando, formando um anel para dentro de xilema, para fora, esse azul mais escuro vai formando outro anel de floema. Quem separa essas duas estruturas para fora de floema e para dentro de xilema são essas células coradas num azul mais vivo aqui, que são as células do câmbio, ok? Essas células do câmbio
elas formam células de floema para o lado de fora e formam células de xilema para o lado de dentro. Nessa parte de caule, eu quero que vocês gravem só essas duas informações. Monocotiledônia, pé de milho, forma caretinha de xilema e floema. Pé de café, dicotiledônia, forma anelzinho de xilema e de floema. Passando agora aos tipos de caule. Tá? Do mesmo jeito que nós temos vários tipos de raízes, nós temos vários tipos de caules. Esses caules, eles podem ser aéreos, trepadores, prostrados, adaptados ou subterrâneos, ou ainda aquáticos. Né? Começando pelos caules aéreos, eles são dos tipos tronco, haste, estipe ou colmo. O tronco é o mais comum de todos, as plantas maiores, né? Que chegam a ter mais de 5 metros de altura, as árvores de fato. Aqui a gente tem uma haste de uma plantinha que é pequenininha, né? Aqui a gente tem a estipe, que vai ter, ó, percebam, lembra que eu falei que era típico de caule ter nó e entrenó? Aqui a gente consegue ver esses nós e entrenós, tá? É um caule resistente, cilíndrico, não tem ramificação de galho, a ramificação é só nas folhas lá na ponta, como é o caso do coqueiro, como é o caso da palmeira. E aí a gente consegue ver aqui, ó, direitinho o branquinho de nó e entrenó. O branquinho é o nó, entre um branquinho e outro é o entrenó. No caule tipo colmo, nós também percebemos esses nós e internós bem nítidos, tá? Aqui o pretinho, isso aqui é um bambu, né? A cana de açúcar também, do milho também é assim. O nó tá bem nítido, o entrenó tá aqui marronzinho, e inclusive a gente consegue perceber esse pretinho aqui, ó, no nó. Esse pretinho é aquela gema, que eu falei que é da onde surge uma folha. Olha a folha surgindo aqui. Na verdade, essa já surgiu e já secou, né? Por isso que ela tá cinzinha assim. Mas as folhas de um pé de cana surgem sempre dessa estrutura aqui, que é a gema que se localiza no nó. Falando de caules trepadores, os tipos sarmentosos e volúveis. Os caules trepadores são aqueles que, devido a pouca consistência, eles não podem permanecer aéreos, né, eretos, né, como o tronco é. E aí, então, por isso eles desenvolvem-se presos ou enrolados em suportes. O tipo de caule sarmentoso, esse aqui, são os que apresentam elementos de fixação, tipo as gavinhas. Essa estrutura enroladinha aqui são as gavinhas que ajudam eles a se fixar, tipo o chuchu, tipo a videira, tá? E o caule volúvel são esses exemplos aqui. Eles não têm órgão de fixação, então eles vão crescer em volta de alguma estrutura que ele vai usar como suporte, como é o caso do lúpulo e da campânula. Passando, nós temos ainda os caules prostrados, como é o caso dos rastejantes e estoloníferos. Os caules prostrados são aqueles que, devido à fraca consistência, eles também não podem crescer na vertical, eles também não ficam eretos que nem um tronco. E aí, por isso, eles expandem-se horizontalmente pela superfície do solo, eles crescem na horizontal. Os rastejantes, desse exemplo aqui, da melancia, da abobrinha, eles voltam sempre uma das faces para o solo e vão crescendo rastejando, tá? Então, eles não viram. E se ele está crescendo desse jeito, ele vai sempre crescer e se ramificar com um dos lados virados para baixo. E o estolonífero são aqueles que emitem ramos, e aí as gemas terminais caem no solo e criam nessa região raízes adventícias, como é o caso do morango. Então, assim, ele cresce, vai na superfície do solo, onde ele encosta de novo no solo, ele cria mais raízes. Aí ele cresce mais um pouquinho, pesa, né? Como ele não tem suporte, ele cai de novo no solo, e ali ele forma mais raizinhas. As adaptações caulinares são essas três principais: gavinhas, cladódios e espinhos. São alterações de ordem estrutural. A gavinha é esse tipo de adaptação, então isso aqui é um caule, só que é um caule adaptado, tá? Vai ser adaptado para quê, professora? É adaptado para fazer a fixação do caule nos suportes, como é o caso da parreira, como é o caso do chuchu. Então, o caule é sarmentoso e ele se desenvolve
numa gavinha. Aí depois a gente tem os cladódios, que é esse exemplo aqui, tá? São caules modificados destinados ao armazenamento de água e crescimento limitado. E daí esse caule não tem folha. A folha foi modificada também em espinho, como é o exemplo desse cacto aqui. Como não tem folha para fazer a fotossíntese, porque ela se diferenciou num espinho, esses espinhos que dá para ver daqui, por isso que o caule se torna verde, porque é o caule que se adapta para fazer a fotossíntese. A última adaptação caulinar são os espinhos, são formações vivas. Esses espinhos, eles podem ser modificações do caule ou da folha, tá? Se for uma adaptação do caule, vai se tornar um espinho mais forte, mais durinho, tá? E aí vai ter, obviamente, a função de proteção, como é o caso do espinho da laranjeira, tá? Se a gente for pensar num espinho da roseira, por exemplo, aí é uma adaptação da folha, por isso que ele destaca mais fácil. O espinho de uma laranjeira é mais profundo, então é mais difícil de quebrar aquele espinho. Falando dos caules subterrâneos, são os rizomas, xilopódio e bulbos, tá? Os rizomas, tem o exemplo dele aqui, distingue-se das raízes não só pela estrutura, mas também pela presença de nó e entrenó. Então, como é um caule, apesar de estar para baixo da terra, ele tem nó e entrenó. E também tem as gemas, que é o típico de caule, como é o exemplo da bananeira, que está nessa imagem aqui, e como é o caso da samambaia, do gengibre também. Xilopódio não está nessa imagem, é um caule subterrâneo resistente que acumula água e no qual não há distinção de caule e raiz. Os bulbos, tem aqui esse exemplo, não são propriamente caules modificados, mas sim órgãos muito mais complexos. Eles apresentam uma porção central pequena. Aqui a gente tem na estrutura da cebola, né? A estrutura principal no meinho da cebola é um caule e em volta a gente tem as estruturas da folha. E por último, os caules aquáticos. Como exemplo desse tipo de caule, nós temos a Vitória régia e a Elódia. Tá? Essas plantas apresentam caules adaptados ao tipo de vida submerso. E eles vão ter uma estrutura de parênquima aerífero. Então, vai reservar ar dentro da estrutura do caule, auxilia na respiração, e como ele tem ar dentro dele, vai fazer a planta flutuar. Tá? Além da Vitória régia e da Elódia, nós temos o exemplo também do aguapé. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!